como é que anda a sua vida no condomínio, gente? É uma aventura, né? Esse momento de pandemia, todo mundo está mais em casa, algumas pessoas fazendo home office, crianças sem ir para a escola. Como que anda a convivência? Vamos descobrir como melhorar a nossa rotina com Anis Kfouri. Tudo bom? Seja bem-vinda. Boa, Pamela, tudo bem? Bom, está no ar, então, Cidadania Consciente. Anis, que missão difícil, né? Fala a verdade, organizar a vida em condomínio nesse momento. Aliás, o problema está onde estão as pessoas, né? Se elas vão para o trânsito, o problema está no trânsito. Elas ficam em casa, o problema está em casa. É lidar com o relacionamento humano. É isso que a gente precisa, conviver e aprender a conviver, respeitando o próximo. Isso é ser cidadão consciente. Saber que aquilo que eu não quero para o próximo, eu também não faço. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Antes da gente começar, posso mandar os beijos claro aqui que pode. Dos nossos telespectadores fiéis aqui, esse mês que é o mês da mulher, do Dia Internacional da Mulher. Um beijo para todas as mulheres que, na verdade, gerem a vida. Então, não precisa nem falar da importância da mulher e do papel dela. Quero mandar um abraço para o Oswaldo e para a esposa dele que nos assiste, a Cleide, e as filhas, a Carol, a Amanda e a Luana, que são fãs do programa, que acompanham, viram as pautas da vacina, sempre dão um feedback positivo. Mandar um abraço para a Júlia, para a Andréia e para a Virgínia. Então, para todos vocês que nos assistem, parabéns pelo Dia das Mulheres. Um beijo grande, merecida homenagem. Muito bom recado. E vamos lá falar então da vida em condomínio. Bom, nem sempre podemos contar com bom senso, né? Não. No condomínio a gente tem que ter regras. Nesse momento, o síndico tem que reorganizar as regras do condomínio? Tem que haver mudanças mesmo? Uma coisa que é importante a gente entender é que o síndico, na verdade, ele é um administrador. Assim como nós já falamos em alguns programas, como o governador, o prefeito, o presidente, o síndico, eles são administradores, que fazem, na verdade, aquilo que a deliberação dos moradores vão estabelecer. Por isso é importante no seu prédio a assembleia, que muitas vezes nós não participamos. Verdade. Deixamos de participar e depois reclamamos. Então, ir na assembleia é como votar. Você tem que escolher, você tem que definir. Então, o que a assembleia delibera, cabe ao síndico aplicar. E muitas vezes é na assembleia que a gente vai resolver esses grandes problemas de convivência. Entendi. Quais são os grandes problemas, as grandes reclamações? Até um vizinho que todo mundo não gosta. Vamos pegar esse exemplo. Então, na assembleia, todo mundo pode expor isso. E não é que não gosta da pessoa, é porque não gosta do comportamento, né? Ele faz muito barulho, ele distorce aquilo. Então, a primeira coisa que surge é, a gente pode receber visita no condomínio? Primeiro tópico, né? Visitante. Visitante. Posso receber visita no meu apartamento durante a pandemia? E essa falta, viu, Pamela, de regras às vezes claras, gera muita confusão e gera injustiça. O que nós temos que tomar cuidado? O primeiro cuidado é quando a gente fala em direito à propriedade, ele é um direito sagrado. A nossa casa é um asilo inviolável, está na Constituição. Então, você tem sim o direito de receber. Às vezes as pessoas acabam criando uma interpretação errada, daqui a pouco vão censurar a sua casa. A sua mãe vai te visitar, vão dizer, não pode receber ninguém. O que você tem direito, sim, no seu imóvel você pode receber as suas visitas dentro da regularidade. Por exemplo, um jovem vai lá e resolve chamar o colégio inteiro para fazer uma festa. Não pode. Porque não tem uma festa dentro da escola. Então, veja, aí nós mudamos a configuração do apartamento. Ele vai vender convite. Eu quero vender convite. Eu vou usar meu apartamento e vou fazer uma festa privada. Mas não é privada porque ele está comercializando. Nesse caso, ele desvirtuou a finalidade do apartamento. E aí as regras do condomínio são claras, isso não pode acontecer, porque ele tem que ser utilizado para fins residenciais. Agora, dentro da utilização de fins residenciais, receber o irmão, receber o pai, receber a mãe, é possível ele receber, não pode ser vedado na portaria. Agora, eu posso levar esse visitante para a piscina, para a academia, para as áreas comuns do prédio? Aí que não, aí começa a valer e é importante, mais uma vez, as regras da convenção do condomínio. Ou seja, durante a pandemia, alguns prédios estão fechando essas áreas comuns. Academia, piscina, alguns estão mantendo abertos parcialmente. Vai depender muito do tipo do prédio, da característica, da quantidade de moradores, né, do fluxo de pessoas. Tem prédios que a gente vai ter uma academia que ninguém usa. Se deixar ela aberta ou fechada não faz diferença, né? São pessoas às vezes mais idosas, acabam não usando tanto, poucos moradores. E tem prédios que tem 5 torres e todo mundo usa, dá uma fila. Então cabe ao condomínio, aos condôminos, na assembleia, deliberar o que vai ser feito. E o síndico, verificando essa situação, ele tem que adotar medidas e levar ao conhecimento da assembleia.
E se for o caso, o síndico pode, a qualquer momento, além daquelas assembleias normais que se fazem mensalmente, fazer uma assembleia extraordinária para deliberar sobre um tema específico. Então o síndico tem esse papel muito importante de conduzir isso, de consultar os moradores. Olha, nós vamos fechar a piscina, vamos fechar as áreas comuns, então isso sim é uma possibilidade. E o síndico pode aplicar multas e sanções para quem não cumprir esse regulamento criado em assembleia? Pode, e aí é o grande X. A gente não pode, aí vamos entender essa lógica, né? Eu não posso proibir ninguém de entrar na casa do amigo, do pai, da mãe. Agora, se ele fizer barulho, por exemplo, se ele vai reunir muita gente, ele vai fazer barulho, ele vai querer fazer uma festa. Aí nós podemos sim proibir a questão do barulho, da perturbação, porque o próprio condomínio prevê regras. E o que o Código Civil diz? O Código Civil diz que, caso ele cause esse transtorno, ele pode sofrer uma multa, a multa que deve estar prevista na convenção. Se a multa não estiver prevista na convenção, os condôminos podem estabelecer, mas ela deve ter até o limite de 5 vezes o valor do condomínio. E se ele reiterar, isso pode chegar até 10 vezes o valor do condomínio. Veja quão grave é, além da possibilidade de arcar com todos os prejuízos que ele causou ao condomínio. Então, uma regra muito importante é dizer, existe, e aí vão dizer assim, mas o síndico é chato, o síndico não quer se indispor. Eu vou dar aqui uma dica para o síndico, está aqui no Código Civil. Cabe ao síndico, está aqui, ó, compete ao síndico, artigo 1348 do Código Civil, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Então, quando o síndico aplica multa, ele não está agindo porque ele é o cara mau. É pela regra. É porque tem uma regra que foi estabelecida e ele é obrigado a fazer cumprir. E se ele não cumprir, ele pode, inclusive, sofrer as sanções, porque ele é administrador. É como se eu elegesse você para ser administrador de uma empresa e você gera essa empresa mal, fraudulentamente, deixa de observar a regra. Então, você tem uma responsabilidade, o síndico tem essa responsabilidade legal. Não é chatice. Não. Faz parte das obrigações do cargo, do cargo. E uma dica, até nós comentamos aqui quando a gente preparava a pauta, falando com a produção, você que é síndico, às vezes no seu condomínio pode ter alguma festa, juntando pessoas, causando uma algazarra que causa um transtorno a todos, a recomendação até é pedir o apoio, às vezes, de força policial, antes de, às vezes, bater na porta do vizinho. A gente tem visto, infelizmente, que muitas vezes alguém vai reclamar do barulho e é espancado, é agredido, né? E às vezes até morto. E, infelizmente, a gente chegou numa selvageria que, e é por isso que eu digo, né, o advogado, eu sempre digo isso, o advogado é agente da paz, porque o advogado discute com argumento. A hora que a gente perde o argumento, vai para a força, vai para a porrada. E é isso que não deve acontecer. Então, cuidado, sempre zelar pela segurança. Se o síndico tiver que fazer um comunicado, faça formalmente, comunique o morador, e o morador deve respeitar sim, senão tem a sanção da aplicação da multa. Leãozinho tem uma pergunta para você. Minha filha mora num condomínio que tem pouquíssimas crianças, né? Minha netinha tem 5 anos e ela gosta, tá fechada no apartamento por causa da pandemia, então de vez em quando ela gosta de descer para o pátio, tem um pátio enorme, não tem piscina, mas é um pátio enorme e ela gosta de tomar sol, essa coisa toda. E às vezes o síndico proíbe, diz que está fechado o pátio. Ele pode fazer isso? Leão, nota 10, gostei da pergunta, viu? Leão, show como sempre. A grande questão que a gente tem aí é a seguinte, fechar áreas comuns. O síndico, ele não é dono do prédio, a gente tem que entender isso. O síndico, ele é eleito. O síndico, ele é um administrador. Ele gere alguma coisa que não é dele. Se na sua casa você quer fechar, definir o que você vai fazer, é a sua casa. Agora, no prédio, isso tem que passar pelos proprietários. Os proprietários são os moradores, os condôminos. Então, o síndico, ele pode, por cautela, por exemplo, se houver um risco de um acidente, tem um chão quebrado, Lobo, o Léo, tem um chão com risco de acidente, alguma criança pode se machucar. Então, ele pode isolar aquilo por uma questão emergencial de segurança. Agora, ele entende que ali não deve circular, é um pátio, não é uma área de lazer comum, não é uma academia, é ao ar livre. Ele entende que tem que fechar. Por livre e espontânea vontade, a vontade dele não é soberana. A vontade soberana é a vontade do povo, que nesse caso, do povo que mora no prédio, são os moradores. Então, cabe ao síndico, nesse caso, ou aos moradores, levar isso para a Assembleia. Por exemplo, nesse caso aqui que o Leão comentou, a gente pode proibir uma certa área do prédio? O síndico pode determinar, mas nesse caso ele tem que levar à Assembleia, dizer, olha, nós pretendemos isolar essa área, a menos que seja alguma questão emergencial. Aí ele pode de imediato fazer
e posteriormente ele comunica à Assembleia pedindo a deliberação. E o morador pode pedir uma Assembleia? O síndico, como o Leão falou, ó, aqui não pode frequentar. Eu, como morador, não há algo regulamentado em Assembleia. Eu posso solicitar uma Assembleia? Pode. 1/4 dos moradores, de acordo com o Código Civil, pode requerer a realização de uma Assembleia Extraordinária. Veja, por que eu digo isso? As regras têm que ser claras. Quanto mais a convenção for específica, e veja, tem muita diferença, de acordo com cada prédio, tem convenção que tem 20 páginas, tem convenção que tem 3 páginas. Então, o ideal de uma convenção é se escrever ela quando está tudo bem, para você aplicar ela quando não está. Né? É como um contrato, eu brinco sempre. Quando eu dou aula, eu falo, contrato é alguma coisa que você faz quando está bem, quando está todo mundo bem, e você só tira da gaveta quando dá algum problema. Né? Você compra e vende um imóvel, você presta um serviço, o contrato está lá. Depois que você assinou, você guarda na gaveta e ele dorme lá um sono justo. Até o dia que dá algum pepino. Aí você tira ele e vai ler a cláusula. E aí você fala, não previ isso. Então, o ideal, você aí leia a convenção do seu condomínio, dá uma olhada, se você não tem o regimento, pede uma cópia, às vezes vem por e-mail, você tem essa informação. E se você achar que é importante colocar alguma cláusula, algum ponto adicional, você pode recomendar, porque muitas vezes isso gera uma interpretação abusiva. Eu vou trazer aqui uma pergunta. O síndico pode proibir a entrada de prestador de serviço no prédio? Isso gera muito problema. E eu vivenciei isso. Serviço, manutenção, reforma, pode? Pode. Será que pode? Eu acho que não pode. Se você está em casa nos assistindo, entra no Instagram, @Revista da Manhã, e deixa a sua opinião. É importante, né, a gente ter esse feedback. Com certeza. Tem que tomar um cuidado. Muitas vezes, esse prestador de serviço, ele vem fazer uma manutenção emergencial. Eu já vivi casos de ter curto, de ter vazamento de gás, e uma ordem dada na portaria, o síndico falou que não é para ninguém entrar, nenhum prestador. E aí não se pondera. E aí chega alguém, ó, tá tendo um vazamento de gás, tá tendo um curto na eletricidade. Ele diz, não pode entrar, porque a norma é que não pode entrar. E alguém pega aquilo e cumpre. Então nós que atuamos na área jurídica, por exemplo, quando você faz uma lei, uma norma, uma cláusula, você tem que tomar cuidado e prever com detalhe. E é isso que faz uma boa convenção, um bom contrato. Contrato você pega na internet, como todo mundo faz, mas cuidado. Convenção, você pega 1 milhão de modelos na internet, todo mundo faz. Mas será que é bom para o seu condomínio? O ideal é você colocar as coisas particulares. Você diz, olha, prestador de serviço não entra, mas está vazando gás, pode explodir o prédio. É uma questão de segurança. Lógico que pode entrar, claro que pode entrar, mas alguém lá na portaria muitas vezes vai ter medo de perder o emprego, o que é justificado. Ele vai dizer, o chefe, o síndico, mandou, o gás vazou 3 horas da manhã, deu um curto na luz 4 horas da manhã, ele diz, não pode entrar. E aí ele veda a entrada e causa um prejuízo muito maior. E de quem seria a responsabilidade? Além do dano à vida, ao risco que pode ter. Então é importante que deixe isso muito claro. Quanto mais claro, menos margem a esse tipo de situação. O que você está falando são situações emergenciais. Agora o síndico pode proibir. Ah, quero pintar a parede de uma outra cor, quero fazer uma reforma estética no meu apartamento. Ele pode proibir esse tipo de ações no meu apartamento? A Assembleia dos condôminos pode estabelecer essa possibilidade. A gente tem que tomar muito cuidado com os limites do síndico, porque ele não é um legislador, ele não é um proprietário, ele é um administrador. E quando você administra observando as regras de quem lhe deu o poder, de quem lhe conferiu. Quem conferiu o poder a ele? Foi o povo, os moradores. Então os moradores é que tem que estabelecer se naquele momento vão suspender ou não. O que não impede, veja, o síndico de propor, de fazer sugestões, de dizer, olha, nós precisamos fazer isso, e consultar os moradores. Mas não uma coisa ditatorial, ele diz, olha, eu vou fechar o prédio, você não recebe visita, e ele define sozinho, né? Ele é um administrador, ele não é o proprietário, é isso que tem que ficar claro. E por isso a importância da cidadania consciente, das pessoas levarem isso para a Assembleia. Agora, se eu não concordo com o síndico, eu reclamo com quem? Se o síndico não está bom? Não, eu não concordo com o que o síndico decidiu. Para quem que eu reclamo? Então vamos lá. Você não concorda com o síndico, é uma questão pessoal, eu não concordei com alguma coisa, isso eu posso levar à Assembleia. Então a Assembleia delibera. O síndico está adotando uma medida que eu considero abusiva, não concordo. Posso levar à Assembleia? Posso levar à Assembleia. Primeiro ponto. E aí a Assembleia vai deliberar se cabe ou se não cabe. Agora, se o que o síndico está fazendo é uma ilegalidade, veja, uma coisa é a gestão. Abre ou não abre aquele parquinho, vai abrir isso ou não, é uma questão de gestão. Então, isso você leva para a Assembleia. Agora, se o que o síndico está fazendo é uma ilegalidade, por exemplo, esse caso que eu falei, é uma emergência, está vazando gás, ele não quer deixar entrar,
É um caso de polícia, porque ele está cometendo um crime. Ele está colocando em risco a vida de terceiros, com o risco de uma explosão grave. Então, nesse caso, aí sim nós temos uma responsabilidade até criminal. Aí você pode acionar, inclusive, a polícia para fazer um boletim de ocorrência consignando aquele fato. Então, existem essas duas possibilidades. Em última análise, se o síndico cometer reiteradamente violações ao estatuto, deixar de cumprir, deixar de observar, nesse caso, os próprios moradores podem destituir o síndico. Então, ele pode perder o mandato porque ele não está cumprindo adequadamente. E, além disso, vale lembrar que o síndico tem a responsabilidade. Como eu disse, ele é um administrador. Se ele extrapolar os poderes dele, se ele agir com abuso de poder, ele responde pessoalmente, inclusive pelos prejuízos que ele der. Se ele gerar algum prejuízo a algum morador por um ato abusivo, com excesso de poder, ele responde, porque ele é um administrador legal, né, de um bem de terceiro. Ficou claro. Tá? Leão tem uma pergunta para você. Por exemplo, hoje, com essa coisa de dificuldade financeira, essa coisa, um edifício pode querer, por exemplo, tirar todos os seus funcionários, né, deixar no máximo a faxina e colocar por segurança aquela portaria eletrônica. Por exemplo, eu posso ser contra, até porque vai demitir um monte de gente, mas a grande maioria do prédio acha que é bacana fazer essa economia. Tem jeito da gente conseguir quebrar isso? O Leão, como sempre, pergunta nota 10, hein? Gostei, Leão. Gostei, viu? Parabéns. Boa pergunta, que é um grande dilema hoje nos condomínios, né? Todo mundo fica querendo só reduzir custo, mas esquece o principal motivo de existir um condomínio. Qual é a razão de ser de um condomínio? Então, a pergunta do Leão, retomando. O prédio tem lá portaria normal, tradicional, 24 horas, com funcionário lá zelando. E, de repente, eles querem mudar para uma portaria virtual. Tudo online, você cai em uma central, que muitas vezes sequer fica na própria cidade, é tudo monitorado por câmera, mas não tem ninguém presencialmente na portaria. É possível ou não é possível? Então, algumas questões. Primeiro, respondendo ao Leão, é possível a deliberação do condomínio mediante assembleia. Mas há um prejuízo, há algumas discussões aqui, eu queria refletir isso. Em primeiro lugar, a geração de desemprego, isso é um fato que vai gerar principalmente no momento desse. Segundo, hoje na legislação, a lei ela não diz especificamente se pode ou se não pode, o Código Civil não diz. Então, é uma interpretação que nós estamos fazendo. A rigor, a Assembleia de Moradores, de condôminos, pode deliberar isso. Mas eu vou fazer aqui, Pamela, uma reflexão, usando por base a regra da Lei das Sociedades Anônimas, porque é uma espécie de condomínio. Todo mundo se cotiza para comprar ações de uma empresa. Então, eu vou usar a mesma regra de um prédio, que todo mundo se cotiza para comprar unidades de um apartamento. Quando você decide investir em uma empresa, uma sociedade anônima, e você compra ações dela, você é acionista, e ela trabalha, por exemplo, com pneu, e amanhã ela resolve trabalhar com comida, ela mudou o objeto dela. E se ela mudou o objeto dela, você que era investidor tem o direito de sair. Porque você vai dizer, olha, eu entrei para investimento tal. Agora, traduzindo aqui para o nosso caso, quando você entra num apartamento, qual é a razão de você ir para um apartamento? Grande parte das pessoas é por segurança. Né? Ninguém vai lá porque perdeu o quintal. Eu adoro perder o quintal, por isso eu vou morar no apartamento, né? Eu adoro reduzir o espaço. Então, nesse caso, ele pode discutir no próprio condomínio, e se for o caso, dependendo da circunstância, levar ao Poder Judiciário, para que seja mantida a portaria presencial, com funcionário 24 horas, porque a razão dele ter comprado um imóvel, muito provavelmente, foi exatamente aquela segurança. Ficou muito claro. Né? Nossa, faz todo sentido, né, Leão? Ficou muito claro. Eu escolhi Perfeito. esse prédio porque eu quero a portaria. Deixei de ter a portaria, não quero mais. Porque se eu quero receber uma encomenda, eu tenho a portaria, alguém recebe. Se não tem a portaria, mas tem segurança por câmera, mas a câmera não recebe uma compra do supermercado, Sim. Principalmente nos dias de hoje, em tudo online. Eu estou fazendo um monte de compra online, quem recebe a portaria? Você tem que estar no prédio, se eu tiver que sair um instante, eu não recebo, então é melhor morar em casa. Né? Então, assim, o que acontece? A grande vantagem de você morar num prédio, aturar o vizinho, relevar os problemas, porque na sua casa você faz o que você quer. No condomínio você tem um monte de entrave que você tolera porque você quer alguma coisa maior, que é a segurança, que é essa comodidade. Se tirou isso, para que eu preciso morar no prédio? Então, vejo, aí eu acho que cabe sim, mas estou dizendo, é uma tese, é uma discussão, Sem não dúvida. está na lei, mas eu acho que cabe, porque eu comprei por essa razão, se isso violar, a gente perde a razão de ter o próprio apartamento. Todo sentido. Anis, é sempre maravilhoso te receber. O nosso bate-papo é uma aula, Muito né, Leão? bom, Aprendemos muito e você pode acompanhar o Anis pelo @Anis_K Fouri. Então, Anis_K, a letra K, Fouri
no Instagram tem então esse contato para você. Obrigada, viu, Obrigado. Anísio? Um Muito beijo obrigada. grande. Um beijo a todo mundo. Um abraço, Leão. Até o próximo Cidadania Consciente. Até lá.